Tá bom, então. Valeu. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estamos ao vivo agora, né, depois de alguns probleminhas técnicos com som na transmissão, mas vocês podem acessar tanto no YouTube como no Facebook, a gente está online. Bom, primeiro quero agradecer o convite Dado Schneider, Marcos Rossoni e o Rodrigo Selbach por disponibilizar seu tempo para a gente vir aqui discutir sobre o novo papel da sociedade, né? Todos nós estamos vivendo um momento ímpar na história, né? E a gente está bastante preocupado com o que vai acontecer com a nossa sociedade. Então, para dar início, eu queria que cada um dos nossos convidados colocasse a sua visão, o seu ponto de vista, né? Como está enxergando esse momento e principalmente aquilo que a gente quer para o nosso futuro, né? O futuro da nossa sociedade, como pessoas, como família, né? Como empresas, negócios, né? Estão tudo associados. Então, podemos começar pela ordem alfabética, né? Dado, queria te ouvir um pouco. Começa por mim, então? Exatamente. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Tem quantos minutos? 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos? 3 a 5 minutos. Tá. Não, só para dimensionar. Uma introdução legal aí. Eu escrevi um artigo semana passada para o LinkedIn. Eu não sou muito de escrever artigo, mas agora está sobrando tempo, né? Então, escrevi um artigo para o LinkedIn, que essa expressão não é nova, né? O novo normal não é uma expressão nova, tá? Ela já foi usada várias vezes em outras circunstâncias. Mas se fala muito no novo normal. E eu escrevi um artigo justamente dando uma cutucada nesse novo normal, que o título é O Novo A-Normal. Não é nem normal, nem anormal. É A-Normal. Porque, assim, hoje, a gente ter certeza do que vai ser ali na frente é muito perigoso. A pessoa que tem certeza que vai acontecer ali na frente, ou ela está lendo pouco, ou ela está querendo manipular alguém. Mas eu não tenho certeza do que vai acontecer. Alô? Pode continuar, estou te ouvindo. A gente não tem certeza do que vai acontecer. E é engraçado porque eu vinha batendo nas minhas palestras, dizendo assim, olha, nós somos adultos inéditos, porque nós vamos viver 100 anos, nós vamos encontrar coisas incríveis com uma idade avançada, todos nós, não importa se você tenha 20, 30, 40. E eu usava uma imagem nas palestras, eu continuo usando, só que é coincidência, eu dizer assim, nós vamos ter uma década de 20 luminosa, porque a década de 20 do século 20 foi espetacular. Ela teve avanços sociais, as mulheres tiveram mais direitos, artes, tecnologia, um avanço tecnológico fantástico, porque a gente vinha de uma guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a década de 20 foi um desbunde. E eu dizia, nós vamos ter uma década de 20 tão deslumbrante quanto a década de 20 do século 20, comparados, né, as devidas proporções, com a vantagem de não ter passado por uma guerra. Só que agora, nós efetivamente passamos por uma guerra. Estamos passando por ela. Então, eu sou um otimista. Eu acho que nós vamos ter uns 2 ou 3 anos de assentamento de terreno, não é 6 meses, não. Mas eu sou um otimista, acho que a década de 20 vai ser muito boa, porque a gente tomou uma freada de acomodação. A freada de acomodação é um termo de que quem é do Rio de Janeiro sabe, eu morei no Rio muitos anos. Quando o ônibus levava a gente para o Maracanã e já estava lotado o ônibus, e a próximo ponto tinha mais 50 pessoas para entrar, o motorista gritava, atenção, freada de acomodação. Quem já sabia do que era, já se segurava bem. Né? Ele acelerava, quando chegava perto do ponto, ele freava com vontade e um monte de gente para frente, e aí entravam mais 50. Então, nós estamos levando uma freada de acomodação, mas nós vamos chegar lá no Maraca, eu sou um otimista, que nós vamos ser pessoas melhores, junto com os marvadinhos que vão continuar tentando passar perna, porque agora vai ser um período que muita gente vai tentar passar perna no outro. É isso. Bom, na ordem alfabética eu continuo, né? Então, primeiro quero agradecer, tá nesse quarteto aí, bem interessante. E eu acho legal não ter começado, porque dá para fazer um contraponto, né? Eu também, hoje de manhã,
não digo que escrevi um artigo, mas eu escrevi um pedaço de texto que eu publiquei no LinkedIn, no Facebook. Lá eu fiz um contraponto, eu botei a foto de um dinossauro. E aí a questão não era qual é a nova ordem, era qual era a ordem antiga, né? Quem você era pré-pandemia. E quando eu estava me referindo a quem você era pré-pandemia, eu estava falando da ilusão da nova ordem, né? Porque a gente vai ter uma mudança de contexto, sem dúvida a gente vai ter uma mudança de contexto, mas e a mudança de contexto, ela influencia no comportamento. Uhum. Porque o Kurt Lewin diz assim, comportamento é a função da pessoa no ambiente que ela está inserida. Então, se há uma mudança de ambiente, muda o comportamento. Mas não há uma mudança de personalidade. A personalidade que está ali é a mesma, né? Porque isso é mais difícil. Então, o que eu mudo é a forma com que eu reajo a esse novo contexto. Mas de acordo com o meu jeito de reagir, com a minha personalidade. Então, essa nova ordem que as pessoas, eu acho que tem um pouco de ilusão, porque quando cessa o estímulo, volta ao comportamento anterior. Então, quando a pessoa diz, não, porque agora eu estou tendo uma transformação digital, ele está reagindo porque não tinha outra saída. Quem não é um protagonista de mudança, quando esse estímulo cessar, ele tende a voltar talvez não no nível de analógico que ele tinha antes, mas não vai ser um protagonista da transformação digital. E na velocidade da mudança, o Eric Telles, do CEO do Google X, ele fala assim, que a velocidade da mudança já ultrapassou a capacidade de adaptação do ser humano. Uhum. Então, se ele se atualizou um pouquinho agora, porque passou a conhecer um pouco mais de como é que ele pode trabalhar em casa, logo ele vai ser desatualizado, porque ele tende a não utilizar esse comportamento. E eu fiz essa reflexão para provocar as pessoas a se darem conta de que tem uma excelente oportunidade de transformação interna, mas que isso não é tão simples assim, porque isso não é um ambiente externo que vai provocar, isso é um processo de conscientização, e que a gente está muito longe, né? Haja visto entrar nas redes sociais e começar a ver as discussões da própria pandemia. O ser humano está muito longe de ser inteligente. Ele é um ser emocional, puramente emocional, e as emoções distorcem completamente a realidade. Cada um enxerga a realidade de um outro jeito. E o Moscovici fala que como é que ele diz? Ele é representação social, ou seja, como é que eu represento a realidade. Eu queria fazer essa introdução, acho que a gente vai ter uma boa discussão aqui, por ter caminhos diversos para poder chegar a um lugar que talvez seja comum a todos. O mundo vai ser diferente, quer desde a pandemia ou não. A pandemia já vinha numa mudança acelerada, e o que talvez cabe a nós é percebermos o quanto eu sou adaptável a isso ou não. Bem, então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rodrigo, quero agradecer o convite, eu faço parte do Instituto. Estou muito feliz de estar aqui com essas duas feras gigantescas, o Marcos e o Dado. Já conheço ele de outros caminhos aí, professor Marcos, é um prazer estar conhecendo o senhor. Estou fazendo a introdução só rapidinho. Eu queria dizer que eu estou acompanhando o pessoal com as perguntas lá no YouTube e estou anotando todas elas para fazer depois, tá? Então, quem tiver perguntas para fazer, pode fazer lá pelo YouTube. Eu estou anotando aqui, mas lá para o final a gente vai fazer um tempinho para responder essas perguntas. Queria dizer, dado o Fernando Fagundes do Instituto, ele disse que ele morou no Rio, que era isso mesmo, que tinha que se acomodar no ônibus. Isso ele passou por isso. Então, o Fagundes está aqui também passando essa informação. Bom, assim como vocês também, eu acho até que a gente precisa muito hoje. Eu sou um otimista da situação. Otimista da situação não significa que a gente não está enxergando os problemas ou as coisas ruins que estão acontecendo nesse momento, né? Muito pelo contrário. Acho que o otimista é um cara que tem que também ter uma visão bem... Para ele conseguir ser otimista das coisas, ele é um cara que tem uma visão bem
as coisas que a gente está passando. Senão você só é um believer, uma pessoa que simplesmente acredita, né? Não, eu só simplesmente acredito, não. Todos nós aqui somos otimistas, porque nós temos ideias e a gente consegue vislumbrar uma questão diferente aí para a sociedade. Antes da gente entrar no ar, a gente até estava trocando aqui algumas palavras, e a gente até estava conversando sobre alguns mercados que atingem nós, estamos aqui agora nesse momento conversando com vocês, e como isso afeta também a nossa vida de mercado. A gente vê hoje o que acontece. Todo mundo se obrigou a ser um pouquinho mais digital, a ser um pouquinho mais moderno, né? Com algumas dificuldades, algumas coisas aí que a gente vai debater durante o dia. Mas isso foi um momento onde todo mundo se viu obrigado a ser, quando todo mundo poderia, aos poucos, ter feito isso gradualmente, não para ser obrigado. Hoje eles tiveram que se transformar digitalmente mais ou menos na porrada. E aí eles poderiam ter tido uma questão de inteligência e de processamento, de fazer com que a sociedade já fosse mais assim que os trabalhos, que as bases fossem mais modernas, mais remotas, e ninguém, isso é verdade, mas nem todo mundo estava interessado nisso, né? Assim como o professor Dado falou, o professor Giavelli fala muito, né, no pós-normal, né? Que até algum tempo atrás a gente estava falando do mundo VUCA. O mundo VUCA não deixou de existir, mas hoje em dia o mundo VUCA, que ainda é um conceito que muitas pessoas não conhecem, ele já passou. Hoje a gente está vivendo uma era do pós-normal. Então essa foi a minha introdução aí, Paulo. Eu acho que contigo agora. Posso fazer Maravilha. Paulo, quando as outras pessoas falarem, eu sugiro você desligar o seu som, porque o seu som estava atrapalhando a compreensão quando o Rodrigo falava. Só uma dica. Perfeito. Isso aí. Muito bom, boa dica, Dado. Bom, pessoal, a ideia dessa introdução é exatamente a gente ter o assunto, né? A gente percebeu que no início da pandemia todo mundo ficou paralisado, né? Natural, no momento que ninguém nunca tinha passado por isso, então a gente não pode imaginar que algo vai mudar se a gente não teve essa experiência e não entendeu. Sim. Mas levando para o mundo, né, dos negócios, o que a gente percebeu logo após essa paralisação, né, que aconteceu com todo mundo, algumas pessoas e algumas empresas começaram a reagir, né, que já viviam um momento em transformação no seu dia a dia, do seu negócio, né? Um exemplo que eu digo, todo mundo pergunta, como é que tu está convivendo agora que tem que ficar em casa? Para mim não mudou nada. Né? Eu já trabalho home office há 3 anos. Né? E aí, daqui a pouco, é bom a gente discutir a diferença, o que é home office, o que é trabalho remoto. Né? Se confunde, parece que é o sinônimo, mas não é. As pessoas estão trabalhando home office. Trabalho remoto, a gente entende uma outra coisa que depois a gente pode discutir. E a gente percebeu, né, que mesmo as empresas de tecnologia que falam muito sobre transformação digital, sobre inovação, elas também tiveram um baque, né? Como é que eu coloco a minha força de trabalho em casa? Eu até escrevi um artigo que no Baguete foi bastante comentado, né? Empresas de TI têm espeto de pau, né? Eu vi foto de notebook empilhado esperando um técnico instalar um programinha para levar para casa. Né? E parece que isso hoje virou a transformação digital. Né? As empresas estão trabalhando em casa. Então, estou falando de transformação digital. Não é bem isso, pessoal. A gente está muito longe disso. Então, eu queria colocar esse primeiro ponto. Né? As pessoas foram todo mundo para casa, né? Uma grande maioria, passaram a trabalhar de forma em home office, de forma remota, e aí a gente está vendo que, né, todo mundo tem espeto de pau, né? Poucas empresas estavam realmente preparadas para, a qualquer momento, poder ter esse tipo de ação. Então, quando a gente fala em transformação digital, né, e o brinco tem virado muito meme, né? É muito mais do que um monte de puff colorido e post-it de parede. Transformação digital é uma questão ainda muito mais cultural. A gente não estava preparado culturalmente para isso, mas, e ao mesmo tempo, se a gente não está preparado, as empresas, então,
ainda estão passando por um processo que eu diria que está longe de ser um processo de transformação, né? Pegando o que o Dado disse, é uma guerra. A gente está vestindo a farda e buscando armas para entrar na guerra, com a guerra já em andamento, né? Então, queria que vocês comentassem algo sobre esse ponto no início. Eu não sei se eu posso começar, vocês me dão a licença. Paulo falou um pouquinho sobre trabalho remoto, né? Queria falar um pouquinho da minha realidade. Eu vivo em São Paulo e eu sou um cara que eu costumo frequentar alguns coworkings, né? Me relacionar com pessoas, conhecer pessoas. E nesse meio do caminho, eu acabei conhecendo muitas pessoas que estão em grandes empresas aqui de São Paulo, mas que a empresa, junto com a pessoa, optou que essa pessoa, ela não trabalha lá no prédio da empresa. Ele trabalha num coworking, ele pode trabalhar de casa, se ele quiser, mas ainda assim está fazendo trabalho remoto. Né? Às vezes as pessoas pensam, pô, o trabalho remoto é eu com o meu notebook e eu tô em casa. Não, existem outras formas de trabalho remoto que não é só você estar na sua casa ou você estar só num coworking. Existem outras formas. O que vai... Óbvio, hoje, o normal do momento é que todo mundo está trabalhando em casa, né? Mas depois que isso tudo passar, eu não acredito que toda essa força de trabalho volte para o prédio. Eu acho que as empresas estão passando por grandes choques e essa questão do trabalho remoto, ela vai ter que ser revista. Até, inclusive, a questão do trabalho. Claro, cada mercado, cada indústria vai ter a sua necessidade específica, mas até a questão do horário do trabalho, ela vai começar a ser revista. E a gente está vendo isso hoje, pessoas que estão rendendo mais, trabalhando fora da sua empresa, pessoas que estão vindo com relatos dizendo o seguinte, agora que eu precisei começar a trabalhar remotamente, eu levanto menos para conversar com as pessoas, eu levanto menos para tomar um cafezinho. Óbvio, a gente tem a questão da interação social, que é um problema, mas a gente tem a questão da hiperconcentração também, né? Nossa, eu estou tão focado que eu estou rendendo muito mais. As pessoas têm saído mais exaustas desse trabalho remoto nesse momento, porque elas estão num momento de ultra concentração também no trabalho. Estão me ouvindo? Sim, sim. Eu não tenho escritório, já faz um bom tempo. Tá? Isso aqui não é aquele cenário que já estão vendendo pela internet, tá? Esses livros eu verdadeiramente li, tá? Mas, assim, eu não tenho... Isso aqui, eu arrumei as minhas prateleiras para poder ter um fundo para as minhas lives e participar disso aqui. Eu tenho Airport Office, carro na estrada Office, rodoviária Office, sala de embarque Office, sala de cliente Office, camarim de auditório Office. Então, assim, eu vivo remotamente. E eu não precisava dessa superestrutura tecnológica. Então, o Paulo falou de transformação digital. Nas minhas palestras, eu digo assim, olha, transformação digital, a palavra mais importante dessa expressão não é digital, é transformação. Né? É o verdadeiro transformar aqui por dentro. Então, por exemplo, no meu caso específico, eu agora estou atrás de equipamentos para tornar o meu escritório um estúdio, porque eu tenho que trabalhar a partir daqui. Eu estava tranquilo, sem pandemia, que eu estava começando a entrar para o ramo online, mas eu tenho uma produtora aqui perto da minha casa que tem link de satélite, que é mega blaster tecnológica, que eu ia pagar um X por hora ali e dar palestra por ali, só que agora eu tenho que montar a estrutura aqui para mim. Então, assim, a minha transformação digital está acontecendo em equipamentos. O teu home office, que era um home office ambulante, né? Qualquer lugar que tu estava, tu agora precisa ter uma estrutura física Sim. mais robusta para poder atender num tempo maior, né? E vou ter que gastar por isso. Né? E vou ter que gastar. Eu vou falar um pouquinho. Eu acabei de trocar o meu link, que sempre me atendeu bem, por fibra ótica e multipliquei por 10 minha conexão. Então, já prometo ao pessoal que está assistindo que a próxima live a gente já vai ter uma qualidade de imagem e o som bem melhor. Por quê? Porque eu também tive que fazer, mesmo trabalhando há 3 anos, mas como disse o Dado, né, era um escritório de trabalho.
não é um escritório que eu estava conectado com as pessoas. Então, muitas coisas eu não precisava, né? Tem uma estrutura muito boa, ambiente, mesa, tudo. Uma velocidade da internet que eu precisava antes já é diferente agora, né? Então, isso muda, isso faz comportamento, né, Marcos? Eu acho que é importante te ouvir, como especialista em desenvolvimento de comportamento. Acho que a gente está numa fase que, antes das empresas fazerem a sua transformação, nós estamos precisando transformar. Então, se imagina que a gente aqui, que já trabalha nesse modelo há muito tempo, imagina uma pessoa que saía todo dia de casa, né? Parece que a empresa, por um milagre, disse assim, agora tu vai trabalhar em casa, está aqui o computador, pronto, tudo funcionou. Eu vi muita foto do pessoal levando cadeiras do trabalho para a sua casa. Eu fiquei perguntando, será que alguém foi treinado para trabalhar em casa, né? Como o Dado diz, o Rodrigo comentou, a gente fica muito mais tempo sentado, né? Então, se a gente não tiver, nem fala em uma disciplina de trabalho, uma disciplina como pessoa, né? Como comportamento, levantar, dar uma parada, que dentro da empresa a gente automaticamente faz isso, né? Eu chego a ficar 4, 5 horas sentado trabalhando, né? Se a minha esposa não me chamar ou não acontecer algo diferente, eu vou seguir trabalhando. Então, nós que já trabalhamos por isso, estamos sofrendo, imagina quem não tinha esse... Deixa eu só aproveitar, desculpa, professor Marcos. Tem empresas, diversas empresas aí do mercado hoje em dia que oferecem, e é uma grande piada essa história, assim, na minha opinião, como benefícios de trabalho, e aí vem isso que o Paulo falou, né? Cadeira gamer. Nossa, benefícios do trabalho. Você tem, vale isso, vale aquilo, e cadeira gamer. Desde quando cadeira gamer é benefício de trabalho, né? Por isso que esses caras estão indo buscar essas cadeiras no trabalho, sabe? A cadeira gamer custa R$2.000, sabe? Óbvio, os caras oferecem isso como benefício de trabalho, mas não tem benefício nenhum, não tem transformação nenhuma. O cara, ele vai ser criativo ou não, ele vai ser bom ou não, sentando numa cadeira de escritório, uma cadeira gamer, né? Desculpa aí, professor Marcos. Legal. Eu quero pegar esse ponto que foi falado do trabalho remoto. Eu acho que a gente tem para explorar muito mais do que... Nós temos aí a nova ordem social, né? Nós estamos falando aqui da 4.0, e como disse bem o Paulo, o trabalho remoto eu nem sei se dá para dizer que é a ponta do iceberg. Mas, como eu estava falando no texto lá das pessoas, assim é para as empresas, porque as empresas, a entidade empresa, na verdade, é um conjunto de pessoas que tem uma cultura em comum e que também se tem o mesmo estilo. Nós vamos ter a entidade empresa Dell, por exemplo, já definiu que volta, independente do que o governo decidir, ela vai ser a última a voltar, sendo no mínimo em julho. Mas por que isso? Porque é uma postura da empresa já de buscar se desenvolver. E tem outra empresa que nem estava pensando ainda em, por exemplo, vender pela internet, né? Vamos dizer, trabalho remoto ou qualquer coisa do gênero, que vai sofrer. Então, só que isso são as pessoas que estão à frente disso e que têm uma mentalidade mais digital. Eu, hoje de manhã, escrevi para mim, em função de ter vindo aqui, o que para mim é mindset digital, digital mindset, né? E eu disse assim, digital mindset is digital first, ou seja, eu primeiro pensar como é que eu posso fazer isso digital e depois eu pensar se não tem como fazer digital, como é que eu faço analógico, é o inverso. Então, eu vou fazer uma reunião, como é que eu posso? Será que eu não posso fazer essa reunião digital? Eu preciso mesmo. Eu vou contratar alguém, será que eu não posso entrevistar essa pessoa pela internet? Eu preciso entrevistar pessoalmente. Eu vou vender, será que eu não posso vender pela internet? Eu preciso vender fisicamente. Ou seja, é uma mentalidade completamente distinta. Uhum. E aí eu tenho uma coisa que eu quero chamar a atenção. Tem gente que acha que trabalho remoto é futuro. Não é futuro. Ele é o presente. Tem gente, eu estou aqui lendo para não esquecer, porque eu notei algumas coisas a respeito disso. Operar em um modelo de plataforma, eu vou operar no modelo, é futuro. Não é futuro. Operar no modelo de plataforma é presente. Ter uma equipe que trabalha em squad é futuro. Não é. Ter um e-commerce, não ter horário para começar e terminar o trabalho, quer dizer, eu ser mais livre e eu não ter alguém me microgerenciando, isso é o futuro.
reduzir ou eliminar assédios e a futuro. Então, nós não estamos discutindo futuro, e esse é um grande problema, um dos grandes problemas que a gente tem em muitas empresas. Elas acham que isso é uma tendência. Isso já acabou, não é mais tendência, isso é realidade. Então, quando a gente quer falar de tendência, a gente precisa ir mais longe. Eu concordo com o dado que a gente não tem, quando se fala de cenário, se trabalha com uma série de incertezas. Mas tem alguns indicadores, tem inclusive fórmulas de estatística para se avaliar a certeza que se tem. E o MIT, ela anualmente, e outros tantos, mas pegando o MIT, anualmente, ele vem falando de algumas tendências. E eu poderia dizer aqui, para falar um pouquinho da nova ordem social, que a gente tem 3 grandes tendências mundiais, que é genética, nanotecnologia e robótica. Genética falando de biotecnologia, nanotecnologia também dentro da biotecnologia, que é onde eu acho que vai mais avançar, e robótica falando de inteligência artificial. Essas eram, em resumo, todo o resto, poderia se falar de criptomoeda, poderia se falar de outras coisas, mas esse seria as 3 grandes tendências. Tem teóricos que dizem o seguinte, que nós tivemos 3 revoluções, 3 eras ao longo de toda a história da humanidade, 3 eras, e 2 transformações radicais, que estão dentro das 3 eras. A primeira era agrícola, a segunda industrial e a terceira digital. E levou milhares de anos essas 3 eras. Agora a gente vai ter 3 eras até 2029, segundo os teóricos. 3 eras. A era da genética, a era da robótica e a era da nanotecnologia. As 3 concomitantes. E o que muda? Isso aí já era, porque esse relatório não saiu antes da pandemia. Agora, tem uma coisa que estão falando, que aí sim é pós-pandemia, que é a inversão das tendências. Havia uma tendência em que a inteligência artificial e a robótica caminhassem antes, porque nós estávamos muito mais voltados à produção. E provavelmente a ciência agora, provavelmente, não é uma certeza, vai se voltar para a biotech, porque agora entrou na pauta a pandemia como possibilidade de uma nova pandemia e o impacto que isso gera, ou seja, o interesse econômico se voltou para a biotech. E como o interesse econômico se volta para a biotech, isso deve ultrapassar. E qual é o impacto em nós, seres humanos normais, né? Porque olhando biotecnologia, talvez o que eu mais conheça é o efeito da água com limão, né? Que, assim, o que acontece? Então, não sou um cara biotecnológico, mas olhando biotecnologia e nanotecnologia, tem muita coisa que vai chegar nos próximos anos em que vai transformar a nossa forma de viver. E eu acho que essa é uma mudança, porque isso ia acontecer, mas talvez levasse, o que ia levar 25 anos, agora leva 10. Então, algumas pessoas que já iam estar mortas, porque já estão com 70, 80, quando algumas soluções chegassem, essas pessoas ganham uma sobrevida, porque pode se trabalhar antecipadamente algumas doenças e vai se trabalhar antecipadamente, inclusive a velhice. Eu fiquei feliz porque eu já a cada 10 anos eu ganhava 6 de expectativa de vida. Se mudar, quem sabe a cada 10 eu ganho 12, não morro nunca mais. Então eu estou trazendo isso para a gente gerar uma reflexão, porque dentro da linha do que o Paulo falou, a gente às vezes está se pegando no que está latente, que é o trabalho remoto. Mas a transformação, a modernidade líquida que fala o Zygmunt, é muito maior do que isso, né? Assim, a gente tem liquidez de comportamento, liquidez de relacionamento, liquidez de tecnologia, e me parece que, para finalizar, porque eu também não quero monopolizar, me parece que a gente tem 3 posturas, que são... talvez 4 posturas que são possíveis diante disso. Uma que é o cara que vai sucumbir. Tá? A minha mãe, por exemplo, eu olho ela com 75 anos, ela não vai se adaptar, não vai resistir, mas ela vai sucumbir. Ou seja, vai se desatualizar cada vez mais diante disso. Só que a minha mãe já não trabalha mais, tem uma aposentadoria, está com a vida dela tranquila, mas tem gente jovem que vai sucumbir, que já está sucumbindo.
porque o nosso país não está preparado para preparar as pessoas para essa velocidade. A segunda coisa são as pessoas que vão resistir, que eu diria que a palavra resiliência ela está se tornando obsoleta, porque resiliência é a capacidade de não se deformar diante de um tensionamento. Mas eu preciso me deformar, eu não posso mais ficar resistindo. E a terceira possibilidade é de adaptar. Eu digo que adaptar já é bom. Por exemplo, tem gente que se adaptou a trabalhar em casa. Então, houve uma adaptação, está gostando de trabalhar em casa. Mas o que vai ser exigido é a adaptabilidade, que é uma habilidade de se adaptar, que é o olhar para frente e eu antecipar. E é uma adaptabilidade que está no indivíduo, mas que está nas organizações. As organizações precisam ser mais adaptáveis, porque eu acho que a máxima do Charles Darwin ainda vive, né? Nem foi ele que falou isso, mas dizem que foi ele, que não é o mais inteligente, nem o mais forte que vai sobreviver, é o que melhor se adapta. Só que ele usou uma expressão chamada sobreviver. Eu não quero sobreviver, eu quero me dar bem, que é um extra. Então, se eu quero me dar bem, não ficar sofrendo a pressão da adaptação, eu preciso desenvolver a minha capacidade de me adaptar. Ou seja, eu preciso estar olhando o que vai acontecer daqui a 2, 3, 5 anos e estar à frente desse tempo, e não o que aconteceu hoje e ter que me adequar, né? Porque essa adaptação que está acontecendo é uma adequação, e a adequação é cheia de, primeiro, oceano vermelho, não é um oceano azul, e segundo, de enjambre, que a gente enjambra para se adequar, né? Eu estou enjambrando a minha tecnologia de EAD porque eu não me adaptei, porque se eu tivesse me adaptado, eu tinha uma tecnologia de mais ponta. Então, eu queria deixar esse recado, fazer essas provocações para a gente ver se eu contribuo com isso. Legal, Paulo, só um pouquinho. Fale. Vai, Paulo. Não, eu só queria pegar um gancho do que o Marcos falou, tá? E aí depois eu trago o dado, aí eu vou deixar tu falar. Falou muito da questão de sobrevivência, né? A gente tem um vídeo que está até no canal do YouTube, então o pessoal pode dar uma olhada, que é um vídeo que ficou muito famoso, que mostra o cérebro reptiliano, né? Que basicamente o que é esse cérebro? O cérebro do empresário que ele quer sobreviver. E eu escutei durante muitos anos, né? Antes da pandemia, lá na outra crise, 2014, 2015, no momento de crise a gente só tem que sobreviver. Não podemos fazer nada, não podemos inovar, a gente tem que sobreviver. E o curioso, eu ouvi muito disso de empresas que não conseguiram sobreviver. Elas morreram antes disso, né? De vários segmentos. A gente tem números, por exemplo, 500 mil de lojas no varejo fecharam as portas em 2016. Tá? Então, essa questão que tu comentou de adaptação e sobrevivência, eu também partilho da mesma ideia. Eu não quero sobreviver, né? Eu quero evoluir. Se eu achar que eu vou sobreviver à pandemia, talvez eu não consiga chegar no final, né? Que ninguém sabe quando que tudo volta ao normal, né? Dentro do que a gente considera normal hoje, né? Eu não quero sobreviver, eu quero evoluir cada vez mais. Eu acho que essa é a grande dificuldade que as empresas vão começar a descobrir. Eu tenho um profissional que tem uma qualificação muito grande, se formou na melhor escola que tinha na sua região, só que hoje ele saiu da paralisia e ele quer sobreviver, né? Ele não está pensando em evoluir. E a gente está vendo todo dia vários exemplos de empresas que se prepararam bem e que estão evoluindo. Então, Rodrigo, contigo, depois eu queria passar para o Dado, que o Dado faz muita palestra em empresas, né? E deve ter essa percepção muito clara de como está funcionando isso hoje lá. Sim, não, na verdade o que eu quero é o seguinte, como eu estou acompanhando as perguntas no YouTube, estou anotando todas aqui, tá, pessoal? Podem ficar fazendo as perguntas que eu estou anotando todas aqui para fazer, eu vou tentar encaixar elas em momentos específicos. E tem uma colocação aqui, eu acho que tem a ver com o que nós acabamos de falar, que é da Natasha Ribeiro. Eu e o Dado, a gente conhece ela, palestrante lá da Campus. Natasha! Beijão para a Nath. Ela deixou uma pergunta que é o seguinte: transformação deixa subentendido que o que está sendo feito tem que morrer para algo novo nascer. Mas será isso mesmo? Será que uma adaptação para se tornar digital não é melhor?
Boa, posso começar antes de passar para o Dado? Deve. Só para... isso é uma das coisas que dentro do Instituto a gente mais discute e tenta levar para a empresa, né? A transformação digital, primeiro, o digital na transformação é um problema, né? A transformação digital é tecnologia e internet. Não, transformação do negócio, né? E não existe negócio sem as pessoas. Então, primeiro a gente tem que transformar as pessoas, né? Tem que enxergar adaptação, evolução e não sobrevivência. E o segundo, a transformação digital não quer dizer que tudo que foi feito está errado. Tá? Existe uma evolução nos processos. Vou dar um exemplo muito fácil. Quando uma empresa abria há 15, 20 anos atrás, ela precisava ter um telefone. Se fosse uma indústria, ela tinha os 0800. Eu não preciso acabar com o processo tradicional de atendimento, mas posso evoluir. Né? Eu posso ter o chatbot atendendo 24 horas, mas eu posso ter outros canais de atendimento. Então, aquela empresa que atendeu bem há 20 anos atrás, ela pode continuar atendendo bem, só que ela vai ter muito mais ferramentas para fazer esse trabalho bem feito. Então, é uma questão de terra arrasada, né? Transformação digital não é... Esquece tudo que foi feito, agora é tudo diferente. Não. Comércio continua igual, né? As pessoas compram de alguém. O que houve é uma evolução na forma de vender. Né? Antes eu precisava ir naquela empresa, naqueles dias, naqueles horários. Hoje eu posso fazer isso 24 horas. Houve uma evolução nisso. Eu acho que esse momento que a gente está vendo, cada vez vai mostrar muito isso. Né? A gente precisa se adaptar muito rápido, né? E precisa evoluir naquilo que é a nossa essência de negócio. E o principal que eu quero passar para vocês, o grande desafio na empresa é parar de pensar como uma indústria, para quem é de indústria. Parar de pensar como varejo, para quem é varejo. Nós temos que pensar como uma empresa digital. O Marcos abordou isso, o Dado também, Rodrigo. No momento que a gente começa a pensar como uma empresa digital, não importa se eu sou um fabricante, se eu sou uma loja que vende ou se eu sou um prestador de serviço. Para mim, esse é o grande desafio da transformação digital. E aí, na pergunta que ela fez, a gente precisa evoluir o nosso processo de negócio pensando como uma empresa digital, não como alguém de um determinado segmento. Né? Queria ver a opinião do Dado sobre isso, já que ele tem trabalhado muito dentro das empresas. Né? O pessoal para muito para ouvir. Eu acho que esse é um momento de muita reflexão nos negócios. Não, primeiro eu gostaria de assistir uma palestra inteira do Marcos, que eu estava adorando. Eu anotei tudo que ele falou aqui, eu vou pegar depois ponto por ponto, tá? Eu achei bárbaro o que você falou. Obrigado, também estou gostando muito. Muitas coisas eu falo também, mas começando pela responder a pergunta da nossa querida Nath, né, Rodrigo? Agora a gente entrou num frenesi, antes da pandemia já estava assim, tudo é disruptivo, tudo não vale mais o que foi feito e tal, e eu acho que a gente tem que olhar também essa revolução que está acontecendo na sociedade antes, pré-pandemia, como uma necessidade mais de evolução. Então, as pessoas antes da pandemia já diziam, você tem que se recriar, você tem que se reinventar, e eu digo, não, a gente tem que primeiro se adaptar, porque eu não vou conseguir me reinventar se eu não conseguir antes me adaptar. E não sei se qual dos dois falou, acho que foi o Rodrigo que falou do mundo VUCA, né? Eu não sei se todo mundo sabe o que é VUCA. VUCA é volátil, incerto, porque em inglês é uncertain, complex, né, de complexo, e ambíguo, né, VUCA. E eu escrevi esses dias, eu não quero viver num mundo VUCA, eu quero viver num mundo DUCA, entendeu? Um mundo muito legal de se viver, né, que é desafiador, é único, é complexo, mas é agradável, entendeu? Então, assim, eu quero viver na zona de conforto, sim, porque eu acho um horror viver desconfortável. Eu peguei uma cadeira confortável, minha zona de conforto é inovação. Então, assim, eu vou sempre em busca da zona de conforto, mas eu não falo isso em empresa, porque o discurso das empresas é sair da zona de conforto, é pensar fora da caixa. E eu tive esse problema quando eu fiz a palestra para a Caixa Federal, né? Porque eu não podia dizer para o pessoal da Caixa pensar fora da caixa. Tá? Mas, assim, especificamente, a empresa se transformar é baseada nas pessoas se transformar. Eu tive uma experiência inesquecível, eu sou um privilegiado, porque eu palestrei na convenção do Magazine Luiza de 2015, e após a convenção, o Frederico, que ainda não era o CEO, que hoje é um brilhante CEO,
o Frederico me convidou para ser o evangelista digital do Magazine Luiza durante 2015 inteiro. Isso eu nunca contei, tá? Isso tá só no currículo. Durante o ano inteiro, eu fui o evangelista digital. Então, a gente fez um programa de evangelização. Por quê? Porque naquele momento, 2015, o Magazine Luiza estava deixando de ser, olha só que coisa fantástica isso. O Fred me disse assim, nós somos uma empresa física que tem e-commerce, e nós vamos nos transformar numa empresa digital com pontos físicos e calor humano. Isso é absolutamente genial. E foi falado em 2015. Quando a gente olha o Magalu, as pessoas dizem assim, que surpresa. Não é surpresa, os caras se prepararam para isso. Só que tinha que preparar a cabeça dos funcionários. E aí entrei eu, que percorri o Brasil inteiro, fui fazendo vídeos constantes, semanais, no TV Luiza e tal. Por quê? Porque a gente precisava mudar a cabeça das pessoas, senão a empresa não mudava. E primeiro se mudou a cabeça das pessoas. E depois a empresa fez assim e deu esse grande salto. Então eu acho que o grande trabalho, e eu lido basicamente com RHs, tá? Então, assim, as RHs estão enlouquecendo, né? Porque antes da pandemia já era louco a coisa, agora vai ser pior ainda. Mas, assim, centrado na pessoa, e tem mais, se a cúpula não comprar a ideia, não adianta ter diretores digitalizados, ultramodernos, a base toda, o pessoal super moderno. Se lá em cima tiver resistência, não desce. Então, a gente tem que trabalhar lá em cima, para esse processo de transformação digital ser perpassado por toda a organização. É isso. Bom, vou falar um pouquinho dessa pergunta, eu acho que já está... eu estou fazendo o exercício aqui de olhar sobre um outro ponto de vista. Nosso carro-chefe é a implantação de programas de mentoria organizacional, e para isso nós desenvolvemos 10 princípios da mentoria. E um dos princípios é a escuta ativa. E dentro da escuta ativa, eu digo que uma das bases da escuta ativa é que ela não é passiva. Ou seja, não é só escuta atenta, porque só escuta atenta ela é passiva. Ela é uma escuta que interage para poder ir descobrir, investigar o que quer saber. Por que eu estou dizendo isso? Porque... talvez a gente possa, dos pilares da escuta ativa é que as pessoas sempre, ao contar uma situação, elas contam sobre um paradigma, sobre um ponto de vista. Então, tudo que a gente contou aqui é um ponto de vista. Então, quando você estava falando, eu estava pensando qual era o outro ponto de vista que poderia ser antagônico ao que a Nath está falando. E existe um ponto de vista antagônico, na minha visão, que é... Sim, Nath, faz sentido essa coisa da adaptabilidade sobre a ótica que tu está colocando, mas se a gente pensar, por exemplo, da personalidade, do campo atitudinal, se eu fizer um incremento do que existe, talvez eu consiga mais do mesmo. Então, talvez aqui, quando estás falando de pessoas, a palavra transformação, ela cai bem, mesmo que isso, na prática, eu não sei se existe, porque a gente... tem uma evolução, como disse o Dado, a gente não perde a nossa essência, até porque as pessoas gostam da sua, por isso que não deixam, né? Quando você encontra alguém parecido consigo mesmo, você acha a pessoa legal, é porque faz sentido, né? Você acha que as ideias dela são boas porque são iguais à sua, então a tendência natural é a gente agir desse jeito. Mas quando eu falo numa transformação, olhando assim, a transformação digital é mudar o modelo mental. E aí tem uma transformação. Porque se eu estou pensando que o modelo mental dessa pessoa é um modelo analógico de essência, se ele evoluir, vai ser um analógico melhorado. Ou seja, ele vai querer botar pino no relógio quartz, que é para dar corda. Então, tem um negócio assim de que ele está olhando as invenções e as tecnologias e as culturas sempre com um prisma analógico. E ali tem uma transformação. Uma transformação, principalmente, de olhar. Porque eu acho que, quando está se falando de transformação digital do ponto de vista das pessoas, a gente precisa mexer com a forma com que ela enxerga as soluções e os problemas, né? Nós estamos falando, por exemplo, de
empreendedorismo corporativo, mentalidade de dono, inovação, tudo isso é uma forma, antes de uma solução, é uma forma de enxergar o problema diferente e depois uma forma de lidar com ele. Ela muda, e aí é um processo transformacional. Eu entendo como processo transformacional, que muitas pessoas vão conseguir fazer com uma certa facilidade e outras pessoas talvez nunca consigam, porque elas têm tão enraizado isso no estilo e que não vão conseguir se adaptar. Eu, pelo menos, não é que não vão querer, porque o ser humano tudo pode, né? É óbvio que se eu pegar uma lagartixa em vez de contratar um jacaré, e aí depois eu ficar esticando a lagartixa para virar um jacaré, eu vou ter uma lagartixa esticada, não vou ter um jacaré. O DNA é diferente. Então, a melhor coisa é eu já, na hora de criar uma cultura digital, eu pensar como é que eu seleciono pessoas que têm mindset digital, porque eu vou pegar um analógico e vou ficar esticando. Mas o que as empresas têm dito? As empresas têm dito o seguinte: a gente gosta dos talentos que tem, só que alguns talentos que a gente tem, eles ficaram obsoletos para essa nova realidade. Então, eu preciso transformar. Primeiro, porque eu não acho alguém com esse nível de conhecimento da empresa e senioridade pronto no mercado. Eu não acho, não tem na quantidade que eu preciso. Então, eu preciso transformar ele. E eu não quero perder, porque esse cara já contribuiu muito para a organização. Também tem isso. Mas a gente precisa entender que muitas dessas figuras jamais vão ser um nativo digital. Porque eu ainda gosto de ler livro no papel. Eu ainda gosto. Então, eu vou aprender a ler livro digital, eu vou aprender a ler livro digital. Mas não é algo que é do nativo. O nativo, ele aprendeu, nem sabe que é ler livro do papel, ele olha para isso. Daqui uns dias, ontem a minha filha pegou um CD e disse: pai, o que é isso? Eu digo: filha, aí dentro tem fotos. Agora só temos um problema, nós não temos aonde ver essas fotos. Deixa eu contar uma rapidinho. É uma história maravilhosa que ilustra essa da tua filha. Um conhecido meu tem disquete em cima da mesa do escritório como decoração. Ele não usa mais os disquetes, né? E o sobrinho dele chegou, olhou aqueles disquetes na mesa de salvar, né? É um disquete. Mas é tão distante. Se a filha do Marcos nunca viu um CD, imagina disquete. Então, assim, quando o menino se deparou com um brinquedo que é igual ao símbolo de salvar, um toy, ele achou legal. Achou muito. Quando ele souber que ele tem 1,44 mega de memória, não salva nem um áudio do WhatsApp, ele vai dizer que esse brinquedo não serve para nada, né? Mas é legal. Tem isso. Eu queria voltar só um pouquinho ali numa informação que o Dado passou. A gente que trabalha com palestra, com treinamento, eu tenho certeza que o Dado também já ouviu isso que eu vou falar, e a gente ainda escuta muito isso quando a gente termina de dar uma palestra, um treinamento. Os caras vêm conversar com a gente e dizem assim: Rodrigo, adorei as coisas que tu falou, eu quero implantar essas coisas na minha empresa, só que quando eu chego lá no meu gerente, ele barra. Ele trava. E é exatamente isso que vocês estão falando, né? A ordem das coisas tem que ser de baixo para cima. Só que muitas vezes nós que trabalhamos... De cima para baixo. De cima para baixo. De quem está no topo da história para baixo. E na maioria das vezes a gente trabalha, a gente dá treinamentos para pessoas que elas estão... Nem sempre elas são o topo da pirâmide. Às vezes são os caras que estão mais para baixo, são os caras que estão em treinamento. E aí a gente vai super empolgado, leva toda aquela informação, todas aquelas ideias, os caras chegam cheios de insights na empresa. E aí esse cara, que é o cara que tem que vir e dizer: vamos fazer, que é o cara do topo da pirâmide, ele barra, porque ele não entende isso ainda. Né? Deixa eu pegar um gancho, Rodrigo. Eu queria exatamente chamar o Rodrigo para isso. O que a gente percebe no mercado? O mercado está comprando tecnologia, né? Existe um lobby, uma força muito grande dos maiores fabricantes do mundo. É o seguinte: transformação digital é tecnologia. Compre as nossas ferramentas, nossos sistemas e tudo vai se transformar. A gente está vendo, e esse discurso até já está ficando
bem batido, né? Não, transformação digital é a mente das pessoas, começa lá em cima. O que eu vejo que falta nas empresas, quando se começa a falar de transformação digital, é educação. Né? A palestra que o Dado faz, o trabalho que o Marcos, o próprio Rodrigo, né? O Rodrigo, para quem não conhece, é um especialista do ITD. Especialista no quê? Novas formas de educar. Eu acho que as empresas elas vão passar, né, por tudo que está acontecendo, no momento que elas vão perceber que o Marcos citou algo que é muito importante, que eu anotei aqui. Marcos, eu também anoto no papel, eu gosto muito. Eu anoto, né, uma questão prática do nosso organismo. Né? O que acontece? As empresas elas precisam voltar para a sala de aula, mas aí não aquela sala de aula convencional. Eu vejo muita empresa disruptiva, inovadora, que coloca todo mundo numa sala de aula convencional, com horário de início e fim, alguém num quadro passando, né, ou fazendo uso do projetor, ensinando inovação, transformação digital igual eu aprendi há 50 anos atrás. Tudo que é transformação digital, a gente precisa aprender. Né? Tirar aqueles nossos diplomas que estão lá, porque eu sou doutor nisso, eu sou especialista naquilo, dizer o seguinte, eu preciso reaprender. Né? E eu preciso reaprender como? Eu preciso reaprender a inovar no meu negócio. A gente tem as empresas ainda com cartão ponto, com carga horária de trabalho, com um monte de controles, tá? Que coloca todo mundo no mesmo horário para produzir. E a gente sabe que o nosso cérebro, alguém produz melhor de manhã, outro à noite. Então, eu vejo que a grande questão da transformação digital é a educação. A gente precisa voltar a aprender de uma forma diferente do que a gente aprendeu nos séculos passados. Né? Eu queria ver o Rodrigo, que é o especialista nisso. Como é que tu vê, dentro das empresas, Rodrigo, essa questão de educação? Nós ainda recebemos, né, no Instituto, pedido de proposta de cursos convencionais. Eu queria um curso assim, tantas horas para botar minha equipe lá. Pelo que a gente precisa aprender a fazer a transformação de verdade. Tem uma coisa nessa história toda, tá, que é muito importante. Paulo vai lembrar bem, todas as nossas conversas do Instituto sobre algumas iniciativas que a gente vai lançar daqui para frente, educacionais, nenhuma iniciativa ela está focada numa tecnologia. Eu não preciso de uma tecnologia X para desenvolver aquela iniciativa educacional. Então, quando a gente está falando de educação, a primeira coisa, e a mais importante de tudo, é onde a gente quer chegar com isso. Né? Qual é o processo educativo? Qual é o processo de ensino-aprendizagem que a gente está se propondo? Depois, o resto é ferramenta. Se a gente vai ensinar alguma coisa relacionada à transformação digital, o importante de verdade é o conteúdo. É a gente ensinar exatamente essas coisas que a gente está debatendo, se é transformação, se é adaptabilidade, né? Se a gente vive no pós-normal, se o VUCA morreu, se daqui para frente vai ser só o mundo DUCA aí do dado. Né? Isso que é o importante. O que a gente quer ensinar para as pessoas? A gente quer ensinar para as pessoas transformação digital. Transformação digital não é você ter o computador, o programa, o app. Não, são outras coisas diferentes. E nessas nossas iniciativas do Instituto, sempre o processo de ensino-aprendizagem e a mensagem que tem que chegar, ela é muito mais importante do que a ferramenta, do que como a gente vai mostrar, como é que vai ser. Não, isso tudo a gente vai construindo depois. Óbvio, hoje a gente vive num mundo que a gente tem cada vez ferramentas mais legais para trabalhar. E eu sou uma pessoa que eu acredito que no decorrer dessa pandemia e no pós-pandemia, a gente ainda vai ter um boom muito grande de novas ferramentas educacionais. Eu já falei isso algumas outras vezes. Eu tenho um familiar uma familiar que estuda num dos colégios mais tradicionais e mais caros do Rio Grande do Sul. Tá? Entrou a história da pandemia, eles recebem por e-mail o material para imprimir e responder em casa. Eu fico maluco com essas coisas.
Porque não tem processo educativo nisso, não tem transformação nisso. E, desculpa, assim, a gente não está falando de uma escola que está num lugar mais precário. A gente está falando de uma escola que tem uma mensalidade caríssima, sabe? Então, assim, a gente até consegue ver hoje instituições que têm menos condições trabalhando iniciativas digitais de ensino muito melhor do que as grandes potências, porque eles não se interessaram. Então, essas grandes escolas, faculdades, hoje estão tendo mega problema de como é que vão completar a sua carga horária, de como é que vão passar o ensino. Não sabem fazer. Então, as instituições de ensino, diferente do ITD, não estão focadas em novas formas de ensino. Perfeito. A gente está falando da nova ordem da sociedade. Eu acho que dessa da educação a gente tem uma nova ordem que está se formando aí. Existe um pacto de mediocridade na educação, principalmente na educação superior, para cima, superior e pós-superior, aonde o aluno faz de conta que está aprendendo, o professor faz de conta que está ensinando, a instituição faz de conta que não vê, e as empresas que contratam também pactuam com isso, porque mas o seu certificado não é de Harvard, e como se fosse fazer a grande diferença, porque, embora quando se fala em Harvard tenha alguma diferença, de modo geral é mais do mesmo. Só que esse pacto ele está começando a deixar de existir, porque onde é que está o viés disso? Embora as escolas defendam que eles não educam para a profissão, eles educam para a vida, e que o pensar, ele não é um pensar para o trabalho, ele é um pensar para a abstração, né? Porque eu faço doutorado, por exemplo, e desde o dia de aula, o meu professor disse que não tente arranjar solução para nada, tu tem que mostrar o fenômeno. Tu não precisa ser prático, tem que ser um teórico. Mas esse pacto de mediocridade, onde tu tem professores que ficam contando os minutos para sair da sala, em que não vibram, em que dão umas atividades para fazer de conta que estão fazendo metodologias ativas, mas que, na verdade, estão achando uma forma de não precisar dar aula, isso vai acabar à medida que o poder econômico, que é o poder das empresas, começar a não exigir mais isso. Porque daí ruim todo o processo, né? Porque enquanto o currículo ainda ele é feito à base do certificado que tu tem e da quantidade e da instituição em que ele foi credenciado, e eu entendo que é uma tendência, porque já vem um movimento, essa tendência vai ser acelerada agora com esse processo da pandemia, porque vai ficar mais nítido a dificuldade das instituições a atenderem às exigências da modernidade. Vai ficar cada vez mais claro que a gente precisa trabalhar questões comportamentais também, né? Defendendo o meu peixe aí, não é só conteúdo, e que o conteúdo de qualidade tem de graça, que é uma tendência, porque já vai cada vez essa tendência. Eu estou escolhendo o webinar, eu saí da fronteira nacional, porque eu só estou assistindo o webinar do Brasil, a dificuldade das instituições atenderem eu comecei a procurar o webinar da modernidade, porque por que eu preciso assistir? Vai ficar cada vez mais coisa boa, mas talvez tenha coisa boa em outros lugares. Hoje eu estava inscrito para 2, não é só conteúdo, e que o conteúdo de qualidade tem de graça, mas eu acho que esse é uma nova batida. Eu estou escolhendo o que eu saí da fronteira nacional, porque eu só estou webinars aí do Brasil mesmo, por semana, para dar uma receita nacional, está desenvolvendo inglês para procurar o webinar. Isso vai romper com o paradigma, vai ficar cada vez mais, a gente consegue ter acesso ao mesmo, tem coisa boa em trajando, falando, com a simplicidade daquela conteúdo de qualidade, de verdade que ela tem. Mas eu acho que essa não faz bem no real de administração, é teórica, que eu ainda está com o profissional. E a gente vive um câncer de administração. Eu estava assistindo o Thiago Masso da Aerolista, eu acho que a gente consegue ter acesso, consegue pegar
todas as informações e vou tentar tirar algo que ninguém viu daquele conteúdo. Eu acho que a educação ela vai passar muito mais tempo que a educação ela dos insights. O professor ele passa a ser um gerador de insights livres, não gerar insights, conteúdo cada vez em casa. Isso ainda vai levar um tempo, no Brasil, mas o poder econômico vem forçando a gente precisa de gente mais crítica nas organizações. Essa revolução de cima para baixo, para mim é muito isso, mas que põe as pessoas para pensar também sem empresa no meio inteiro. Tem muita gente que não é que não está preparada, não está acostumada a pensar. Então, não é verdade para deixar uma opinião, eu estou achando legal. Legal não, legal você acha, mas eu pode ser melhorado. Entendeu? Então, outro aqui, eu já me tenho dar uma olhadinha para ver a capacidade de criticar. Para mim é muito piada, olhar, pensar melhor, e uma sugestão essa capacidade das empresas não dão espaço para que o poder de dar pauleira, porque não é teu, deixa assim, não estou cobrando, pode ser melhorado. Mas só que tem um pessoal no chat está informando que o áudio está misturado. Dá uma olhadinha para a capacidade de desliga o áudio. O áudio está dando problema. Vê se funcionou agora, vê se melhorou. Melhorou? Não, tem um chiado no fundo. Tá. Pode ser meu, vou desativar aqui. Eu queria aproveitar, queria abrir um... Vai lá. Antes do Marcos encerra, eu queria passar para o Dado, tá? Não, passa para o Dado, eu já encerrei. O que eu tinha para dizer era isso. Não, a gente tem mais 15 minutos, eu queria que cada um desse o seu recado final, né? Ah. Eu sempre tento nos eventos que o pessoal saia do evento e diz assim, tá, mas agora o que eu faço? Né? Badalharam minha cabeça, mas eu queria que você dissesse, olha, eu desligo a live agora, o que eu posso fazer? Que ação que eu posso, o que eu posso estudar, o que eu busco? Pessoal, o áudio ainda não está chegando lá, tá? Seu recado. Aí, Paulo, o áudio não está chegando lá ainda, tá? O pessoal na live está falando que está uma confusão de som. Então, eu acho bom, Rodrigo, você, talvez, se o Paulo não conseguir, você assume aí, cada um dá um recado final. Perfeito, perfeito. Vou falar rapidinho, tá? O Marcos vai falando, eu vou anotando, assim. Marcos, você está fazendo doutorado, né? Está fazendo doutorado. Então, está fazendo doutorado. Então, duas coisas. Primeiro, não desista, tá? E outra coisa, tá? Eu quase tomei pau na banca do doutorado, porque só tinham teóricos na banca, e o meu doutorado foi a aplicação prática do que eu aprendi no mestrado, tá? Então, assim, chegou um momento em que eu disse, ou eu falo o que eles querem, ou eles vão me bombar. É só uma dica, tá? Vai servir para um monte de gente que está ouvindo. Rapidinho, eu dei palestra para uma instituição de ensino chamada São Judas de São Paulo, que faz parte do grupo Ânima, semana passada. Eles em 3 dias, quando surgiu a pandemia e não pode mais dar aula presencial, em 3 dias, eles migraram 140 mil alunos para o digital, porque eles já estavam muito mais adiantados digitalmente. Os alunos continuaram tendo aula normal, tá? E aqueles que não tinham equipamento, eles providenciaram equipamento, e eles são, hoje, a instituição com menos inadimplência e menos desistência de curso e maior efetividade de rematrícula, tá? Então, assim, isto é dinheiro, tá? A outra coisa que o Rodrigo falou, os meus filhos de 18 e 15 estudam numa escola em Porto Alegre que trouxe todo para o digital. Eu tenho aqui o acompanhamento deles, tudo que eles têm que fazer diariamente, tá? E quando eles não fazem, vem uma notificação, eles assistem 3 aulas por manhã, com intervalos, tá? E a vida continua. Então, assim, na mesma cidade, tá, Rodrigo? E 2 instituições. Para terminar, o Marcos falou de insights, e a minha vida inteira de professor, eu canso de bater que existem reprodutores de conteúdo e produtores de conteúdo, tá? Eu procuro ser produtor de conteúdo. O Thiago Matos já é um produtor de conteúdo, eu sou
eu produzo muito conteúdo inédito, então eu digo assim, olha, isso é segundo eu nas palestras, tá? Porque segundo eu, não é para me chamar a vaidade, eu digo assim, eu cheguei a essa conclusão, tá? Esse insight é meu, citem, por favor, quando replicarem. Mas assim, como professor de graduação, que eu já não sou há 10 anos, às vezes me dava um temor, dizer assim, como é que deixaram vocês chegarem aqui assim? Entendeu? Como é que deixaram? Porque assim, eu teria barrado vocês lá, porque agora eu não posso reprovar vocês, tá? Então, eu fazia o possível para educá-los, e aí vale o jogo Tetris, para terminar a minha participação. Aquele jogo Tetris, quando vai uns buraquinhos, quando tem 4, né, em linha, faz assim e vai recomeçando. A formação dos profissionais hoje ela é cheia de buracos, e eu digo, as empresas têm que preencher as lacunas das pessoas, tá? Se é o mercado, se é a internet de graça, se é um webinar em inglês, não interessa. Nós estamos com profissionais cheios de buracos e nós temos que ir preenchendo esses buracos. Iniciativas como o ITD, a mentoria do Marcos, minhas palestras, tudo é um pedacinho ou um pedação para preencher os buracos. É isso aí. Bom, eu posso dar o meu recado aqui. Vou dar um recado para a pessoa jurídica e um para a pessoa física. Acho que são 2 recados diferentes, né? Se a gente quisesse falar assim, de transformação nesse momento da pandemia, eu acho que uma coisa que o recado que eu daria para as empresas é olhem para a cultura. Porque a cultura organizacional são um conjunto de valores que determinam as ações e a influência que essas ações geram nas pessoas que estão lá. Então, tem muita gente que nega a cultura e não é por isso que ela deixa de existir, porque a cultura existe, a pessoa tendo consciência ou não tendo consciência. Quando eu tomo conta da cultura, eu posso, a partir do momento em que eu me identifico com a cultura, eu posso gerenciar. A segunda coisa, agora falando das pessoas físicas, o meu recado ficaria o seguinte: tomem consciência. Porque todos os processos de mudança comportamental, de mudança, de transformação pessoal, eles sempre passam pelo aumento do nível de consciência. Porque quando eu aumento o nível de consciência, eu vejo a minha incompetência. Então, ao enxergar a minha incompetência, eu me incomodo com ela. Ela passa a me criar um desconforto. Então, eu começo a sentir... eu achei que eu era melhor digitalmente do que efetivamente sou. Ou começo a enxergar que existem pessoas no mundo que estão num nível de tecnologia muito mais avançado que o meu e que isso está me trazendo um prejuízo. Então, esse desconforto me incomoda. E esse incômodo me move para começar a buscar alguma coisa. Porque a tal da zona do conforto, ela é um pouco de falta de consciência, né? No sentido de, o que a gente chama de zona de conforto é falta de dor para mudar. Eu não tenho dor nenhuma para mudar, porque eu acho que está bom. Então, quando eu começo a estudar de mim mesmo, né? Estudar de si, e a partir do momento que estudando de si eu vejo a minha incompetência, talvez com isso eu comece a me movimentar. Então, para se transformar em alguém mais adaptável, eu preciso tirar um tempo para estudar de mim mesmo, não só das outras coisas, para poder encontrar as minhas inconsistências e me desenvolver. Esse é o recado que eu queria deixar. Maravilha. Rodrigo? Pessoal, antes de eu dar o meu recado final aqui, muita gente deixou perguntas aqui, tá? Infelizmente, a gente não vai ter tempo de ler todas, né? Convido nossos palestrantes aí, ilustres, depois passarem ali no chat e baterem esse papo com as pessoas, mas tem uma questão que foi levantada por muitas pessoas, tá? Então aqui eu tenho Fernando Fagundes, José Luiz, Maria Cardoso, Cláudia Perusato, todos perguntaram uma coisa meio parecida, e antes de eu fazer a minha consideração final, eu queria deixar essa pergunta, porque muita gente perguntou, que é o que vai acontecer nas relações trabalhistas nesse nosso novo cenário. Então, deixa na mesa. É uma pergunta que eu não posso responder, eu não tenho conhecimento. Posso começar, então, uma parte que eu tenho percebido, tá?
nós temos um perfil de público totalmente adaptado em trabalhar em casa. Nós 4 aqui já fizemos isso naturalmente. Mas se a gente pensar na grande massa da população, ela não tem um espaço em casa para trabalhar. E 2 imagens que me chamou muita atenção essa semana, eu vi uma matéria onde o casal, homem e a mulher, estavam em casa trabalhando, e os 2 filhos também estavam em casa e tinham que estudar. E o local de trabalho era a mesa da sala de jantar. Então, eles estavam dividindo um espaço para os 4, e é óbvio que não funciona, né? Imagina, as crianças querendo atenção para ajudar no trabalho escolar, o marido querendo trabalhar. Então, essa eu enxergo como uma grande realidade do nosso mercado, né? As pessoas não têm um espaço na sua casa para isso, para fazer o trabalho home office. Está muito bonito, está gerando um monte de post bacana no Facebook, dizendo, a minha equipe está toda em casa trabalhando. Mas além de ter levado aquela cadeira, né, que alguém falou, a cadeira VIP de R$2.000, a grande maioria trabalha num espaço que não foi preparado para isso. Então, eu percebo que, apesar de muita gente dizer, todo mundo está gostando e vai querer ficar em casa, eu tenho certeza de que muita gente vai, porque eu não tenho essa estrutura física para trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar, né? A gente tem um mercado muito disforme. O segundo é, o que as empresas que trabalham, por exemplo, com construção vão fazer daqui a 2, 3 anos? Isso sim, eu posso construir um imóvel como se construía há 3, 4 anos atrás. A gente vai ter uma nova estrutura, né? O gaúcho, que todo ele adora quando compra um apartamento e tem uma churrasqueira, talvez ele vai precisar ter um outro espaço, né? Desde um lugar para guardar os sapatos na entrada, como um espaço lá, um home office mínimo que seja possível. E o outro que eu quero colocar, a gente falou muito sobre o pensamento, a cultura. Se a gente pensar no modelo de hoje, por que uma imobiliária tem um prédio físico? Para assinar um contrato com toda a tecnologia, aí sim, com toda a tecnologia e validade jurídica de um contrato digital. Então, né, nem indo do 8 a 80, mas a gente vai passar por uma grande transformação na sociedade, porque tudo que a gente viveu até agora não foi pensado para esse momento. Estrutura de casa, e aí que o Marcos e o Dado falaram com muita propriedade, a nossa educação ela precisa mudar. Educação no nível médio, que hoje ela é preparada para o jovem, ele se prepara todo o ensino médio para fazer uma prova do Enem, que é uma prova de marcar, então eu não preciso pensar. Né? Eu não sou estimulado a pensar no ensino médio. Então, esse é o grande desafio. E aquilo que o Marcos falou, que as empresas vão começar a questionar, né? Eu percebo isso que já está acontecendo quando alguém procura um profissional para trabalhar com transformação digital. Eu não monto mais o perfil olhando para o passado. Eu tenho que montar o perfil olhando para frente. E talvez no momento de eu montar o perfil olhando para frente, os cursos tradicionais, né, de graduação, aquilo que o mercado vende muito bem ainda, talvez ele perca o valor. Eu conheço muita gente que está estudando na faculdade porque ele precisa ter um diploma. Porque aí ele vai concorrer a uma promoção da empresa. Então, a gente não está avaliando a inovação, a pessoa pensando no futuro. Eu estou avaliando o passado. Tu tem um diploma? Então, tu concorre a uma promoção. Se tu fez, vai concorrer a uma promoção. Posso contar? Rapidinho. Eu conheci um rapaz de 20 e poucos anos que ele olhou para todos os programas de uma universidade e ele passou num curso mais ou menos mediano, média dificuldade, e ele se inscreveu em cadeiras dos cursos que ele queria, e ele fez o programa dele de formação, e ele não pegou canudo, e ele é autograduado de uma empresa de tecnologia hoje, porque ele foi atrás das habilidades e conhecimentos necessários. Ele fez um curso que não existia, não tem diploma e está super bem. Perfeito. Isso, o meu recado final, isso é o tema dos 2 próximos eventos, tá? A gente volta à data normal, que é terça-feira. O próximo da semana que vem é Educação do Futuro, a inovação em sala de aula. A gente está trazendo o Google Education para falar sobre isso e alguns cases que já acontecem no Brasil. E na outra semana é sobre as competências do profissional do futuro.
uma discussão exatamente nisso que a gente está falando de sociedade, e a sociedade são as pessoas. Marcos, tem um recado final, Marcos. Não, é o Rodrigo. Oi, Rodrigo. E só lembrando, o pessoal que está assistindo, a gente vai responder todas as perguntas, tá? Que a gente não conseguiu pelo tempo, já são Eu demoro, 5 para 6. Eu demoro, mas eu respondo. Só aproveitando aí a fala do Dado, a gente tem um amigo, nós já vimos ele palestrar algumas vezes, que é o Marcos Palhares, né? O Marcos Palhares, para quem não conhece, ele é o primeiro astronauta civil do Brasil. O Marcos, para quem já conhece a história dele, ele fez exatamente isso que o Dado fez. Ele levantou o que era um currículo de um astronauta. Eu preciso fazer um voo de F-15, eu preciso mergulhar não sei quantos metros, eu preciso ter tantas habilidades. Não existe um curso de astronauta e ele era um cara civil. E ele foi procurando cursos individuais para completar essas lacunas que ele tinha para se tornar um astronauta. E hoje ele é um futuro astronauta, né? Ele está em diversas iniciativas da SpaceX, do Elon Musk. Ele é um astronauta. Criou o currículo dele. E só para finalizar a minha fala aí, eu sou um super entusiasta de educação, né? Eu acho que a educação ela tem que ser diferente do que a maioria dos lugares tem feito. Ela tem que ser gostosa, ela tem que ser divertida. E quando a gente fala em divertida, não é ha-ha-ha, engraçada, né? Óbvio que ela também pode ser engraçada, mas ela tem que ser melhor do que isso que a gente está fazendo. E eu conheço um pouquinho dessas pessoas que estão aqui hoje, que eu tenho o orgulho de estar palestrando aqui, falando junto com vocês. Eu tenho certeza que todos vocês fazem isso, vocês transformam as coisas em coisas mais interessantes, mais agradáveis, mais alegres. E eu acho que é isso, assim, que a gente busque agora uma sociedade onde que não seja, que a gente não precise pensar só em transformação digital. Não é só tecnologia, são muitas outras coisas, assim, mas basicamente vai passar. Eu trabalho muito com desenvolvimento de lideranças, tá? E aí tem uma coisa que eu sempre falo, e aí é o que o professor Marcos sempre digo, pessoal, antes de vocês quererem liderar, de vocês quererem liderar uma equipe, vocês têm que ter autoliderança. Vocês têm que saber se liderar. E aí, isso também vai passar pela parte, daí que foi o que o professor Marcos falou com muita propriedade, do autoconhecimento. Autoconhecimento, invistam em autoconhecimento e vamos para frente. Maravilha. Eu aproveitar que tem 3 minutos para falar um pouquinho do trabalho versus futuro. Eu ouvi uma vez do Rafael, há um tempo atrás, Rafael Souto, lá da Produtiva, ele foi uma das primeiras pessoas que ouviu o conceito de trabalhabilidade versus empregabilidade. E nós estamos num país que, pelo menos agora, é um país com uma tendência liberal, cortando direitos trabalhistas. Já se fez uma reforma e a tendência é uma tendência mundial a acabar com os direitos trabalhistas. Então, essa coisa de emprego, ela vai com o tempo, né? Se fala em gig economy, ou seja, eu posso estar prestando serviço para diversas empresas ao mesmo tempo e distribuindo a minha receita a essas empresas. Então, mas também eu estou falando que eu tenho gig economy, que é a pessoa que vai conseguir fazer isso de um nível que é uma pessoa que vende conhecimento, é o trabalhador do conhecimento, mas eu tenho o cara do Uber, que vai ter um outro tipo de entrega, né? Eu, por exemplo, não vejo o trabalho remoto de um empreiteiro, de um pedreiro. Ele seria uma betoneira em casa, ele trabalhando remotamente, não dá, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que, independente de qualquer coisa, o emprego vai acabar. Eu escrevi já uns 2 ou 3 anos atrás um artigo para a revista Manhã em que eu dizia: o fim do emprego era o título. Então, se existe alguma coisa em relação a trabalho que eu gostaria de deixar, é que essas competências que o Paulo vai falar depois sobre o trabalho do futuro, elas são muito importantes, porque a pessoa que está acostumada a ter um empregador, ela vai ter que reaprender a ser o próprio empregador. E esse aprendizado, ele, do ponto de vista comportamental, é uma distância.
nós aqui, que somos nossos próprios empregadores, sabemos a diferença que é você estar numa quarentena com um salário garantido, ou estar numa quarentena e o trabalho sumiu. Então, dado contigo aí. Não, o meu trabalho subiu. Isso aí. Então, por enquanto, estou vivendo com a lenha que está no porão para enfrentar o longo e tenebroso inverno. E o meu vai ser o último ramo que voltará. Então, eu estou aqui, ó. Obrigado pela oportunidade, Paulo. Muito legal trabalhar contigo aí, tá? Rodrigo, que a gente possa ter mais oportunidades dessas. Igualmente. Vamos ter sim, eu já recebi vários comentários aqui de repetir. Bom, eu só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês. Tá? A gente tem uma série de lives que a gente vai fazer toda semana, terças e quintas, terça uma programação já definida. Fica o convite para vocês. Eu, por mim, colocaria vocês sempre fixo em todas as lives do Instituto. Né? E aí depende mais de vocês. Não, aí muda de figura. Não tem problema, né, Davi? Pessoal, quero agradecer. Aí é empregabilidade, meu. Isso aí. Muito vocês mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo adorou as dicas. Né? A gente sabe que o tempo é curto, mas todo mundo tem uma infinidade de coisas. Mas eu tenho certeza que foi sensacional. A gente tem disponibilizado no YouTube toda essa live. Para quem não pôde assistir toda, a gente sabe que, para nós, 1h30, né, foi o tempo mais ou menos que a gente teve ao vivo, foi muito pouco, mas para a maioria das pessoas que tem outras coisas para fazer na sua tarde de quinta-feira, talvez não tenha conseguido assistir, pode assistir depois lá, a gente tem os nossos Insights Transformadores, que é as nossas newsletter e conteúdo, vamos fazer um resumo de tudo isso e vamos propagar o máximo possível, pessoal. O pessoal tá, muito obrigado. O pessoal está super conversando lá no chat do YouTube, né? Estão chegando novas perguntas, então o pessoal já disse que depois vai entrar ali no YouTube para responder. O pessoal agradecendo muito, muita gente dizendo que foi pouco tempo, vários insights legais. Mandem para mim que eu vou responder com tempo as perguntas. Então, também agradecer a todo mundo que ficou aí no YouTube, consegui interagir um pouquinho ali. E, a Natasha, nossa amiga, disse uma coisa aqui, Dado, que o pessoal que está assistindo no YouTube ajuda a pagar. Olha aí. Então, nós vamos conversar. Esses espaços que vocês comentaram na educação que está falhando, nós vamos montar um time e vamos trazer isso. O Rodrigo é o nosso responsável pelo Comitê de Educação do Instituto. Nós vamos trazer vocês para esses treinamentos e não precisamos nem esperar passar a pandemia, vamos ativar eles logo aí. Conto com vocês, Marcos. Vamos sim. Legal. Obrigado, até logo. Obrigado. Forte abraço. Boa tarde.